Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 11º domingo do tempo comum do ano B. E vamos meditar o evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 4, dos seus versículos de 26 a 34. Eu vou ler o evangelho e depois faço então o comentário, vou comentando aos poucos os versículos à medida que eu for lendo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então vamos lá. O Evangelho começa dizendo, depois eu termino de ler o Evangelho. O Evangelho começa dizendo que o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Então o reino de Deus é como um semeador, é como alguém que semeia essa semente. E mais, então, ou seja, o reino de Deus é como um semeador que semeia, planta semente, semeia semente, e ao mesmo tempo como um semeador que já semeou e agora vai colher, porque o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então o reino de Deus é como um semeador que semeia e ao mesmo tempo como um semeador que vem colher aquilo que semeou. Agora, entre o semear e o colher, existe algo extraordinário que nós vemos aqui no versículo 27 e também no versículo 28, que vai dizer que, então, ele dorme e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, enfim, assim por diante, como nós vimos nos versículos 27 e 28. Então, entre o semear e o colher está a grandiosidade da obra de Deus, está a providência de Deus, está a graça de Deus que age por ela mesma. O reino de Deus é uma pessoa. Jesus já disse que Ele é o reino de Deus, que o reino de Deus está no meio de nós. Ou seja, se o reino de Deus é o próprio Jesus e ao mesmo tempo o que ele planta é a sua própria palavra, que não deixa de ser ele ao mesmo tempo, entre o semear e o colher existe a própria palavra de Deus, a própria providência, a própria graça de Deus que vai fazendo germinar e crescer. Isso é próprio do reino de Deus. Por isso que na nossa vida, quando nós semeamos a palavra de Deus, a missão que o Senhor nos dá para fazermos parte do reino de Deus, de semear, de anunciar o Evangelho, a nossa missão nunca vai ser convencer ninguém. A nossa missão vai ser sempre anunciar. Então, qual que é a nossa missão? Como a do semeador, como esse semeador que é o reino de Deus. A nossa missão vai ser semear e a nossa missão também vai ser colher. Agora, o entre o semear e o colher, nós entregamos nas mãos de Deus, que vai fazer crescer e frutificar. Por isso que você, pai, você, mãe, você que já semeou a palavra de Deus no coração dos seus filhos, que já semeou a palavra de Deus no coração, quem sabe, dos netos, você que é avô e avó, tenha certeza que a sua missão é semear e o próprio Deus vai colher, ou você mesmo vai colher os frutos. Mas quem vai fazer crescer, germinar e fazer dar frutos é o próprio Senhor, é próprio da providência de Deus. Então, o que cabe a nós fazer, nós faremos. O que cabe a Deus fazer, Ele o fará com toda a certeza. Nós plantamos, colhemos, e o Senhor vai fazer germinar na sua providência, na sua graça, de fazer com que esse fruto seja trabalhado na própria terra. Se nós buscarmos em Marcos, por exemplo, 1,15, nós vamos ver que Jesus revela que ele é o próprio reino de Deus. Então Marcos 1,15 diz assim, porque olha, eu repito, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra.
Marcos 1,15 diz assim: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Está próximo no sentido de que já está no meio de vós, já está próximo de cada pessoa, porque o reino de Deus é o próprio Jesus. Se nós pegarmos em Lucas 10, nós vamos ver essas afirmações de Jesus ainda. Olha, Lucas, capítulo 10, versículo 8. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mais uma vez, o reino de Deus, aqui Jesus quer revelar para nós que o reino de Deus é uma pessoa, é Ele mesmo. Continuando em Lucas, capítulo 11, versículo 20, nós temos o que a palavra diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Ou seja, o reino de Deus, que é o próprio Jesus, Ele mesmo expulsa os demônios e estabelece o reinado do próprio Deus no meio de nós. Se continuarmos em Lucas, capítulo agora 17, versículo 21, nós vamos ver o seguinte: nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está conosco. Da mesma forma que o Deus Emanuel, Deus conosco, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. O reino de Deus é o próprio Jesus. Não diremos está aqui, está ali, mas já está no meio de vós. Não é isso que o anjo disse para a Virgem Maria? Alegra-te, Virgem Maria, porque o Senhor está, aquilo que a profecia de Sofonias: alegra-te, filha de Sião, porque o Senhor está no teu seio, está no meio de ti. E foi isso que o Senhor quis dizer também através do anjo à Virgem Maria: alegra-te, porque conceberás, darás à luz um filho, ou seja, ele está no meio de ti, ele está no teu seio, ele está no teu coração. Então o reino de Deus é uma pessoa, é o próprio Jesus no meio de nós. Mas o versículo 31 desse mesmo evangelho de Marcos vai trazer uma boa nova ainda para nós. Olha, eu li com vocês até a colheita chegou, que o homem então vai colher. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Jesus faz uma segunda comparação do reino de Deus. A primeira é como um semeador. A segunda, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então nós já vimos a primeira comparação aqui do reino de Deus como semeador, como aquele que semeia a semente, e agora Jesus está comparando o reino de Deus com a própria semente de mostarda, uma semente minúscula, pequena, mas que se torna uma grande hortaliça, e ao mesmo tempo as aves do céu podem vir fazer seus ninhos e descansar na sua sombra. O que Jesus quer dizer com isso? Mas se o versículo 31 também diz que o reino de Deus é uma semente pequena, como que pode ser ao mesmo tempo grande, ao mesmo tempo pequeno? Como que pode ser o semeador e ao mesmo tempo a própria semente? Ou seja, o reino de Deus é Jesus, a semente também é Jesus. É só nós lembrarmos da passagem do semeador. Um semeador saiu a semear e a semente caiu na beira do caminho, enfim, é uma outra parábola que você conhece muito bem. Um semeador saiu a semear. Jesus é aquele que saiu do Pai e veio até nós. Então, o semeador é o próprio Jesus. E a semente é a própria palavra. Ele é a própria palavra. São João vai dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, por que Jesus faz a comparação aqui, dizendo que a semente também é o reino de Deus? Porque se a semente é a própria palavra, ou seja, o semeador, que é o próprio Jesus, vem semear o reino, que é ele próprio, que é essa própria semente, semeá-la entre nós, semeá-la em nosso coração. Então, o reino de Deus está próximo porque é Jesus, ele semeia, e ele é a própria semente semeada dentro de nós, no nosso coração. É interessante
São João Crisóstomo vai falar uma coisa muito belíssima, vai falar uma coisa muito bela, não uma coisa muito belíssima, mas vai falar uma coisa muito bela. São João Crisóstomo vai dizer que, ao mesmo tempo, ele é grande, o reino de Deus é grande e é pequeno como a semente, revelando para nós a encarnação de Jesus. Foi a misericórdia de Deus que fez com que ele, sendo grande, se tornasse tão pequeno como um grão de mostarda. Para quê? Para ser plantado em nós. Então, São João Crisóstomo vai falar que o reino de Deus, comparado a essa semente de mostarda, é para falar da encarnação de Jesus, para que o reino de Deus, a própria encarnação de Jesus, ele que assume a nossa carne, se faz pequeno, se faz escravo, experimenta a morte como nós experimentamos, experimentou a dor como nós a experimentamos, se faz pequeno, como diz São Paulo aos Filipenses, para dizer para nós que essa semente quer ser plantada em nosso coração, mas não para se tornar pequena, então como um grão de mostarda pequeno, mas que precisa crescer e se tornar uma grande hortaliça. Então vamos lá, resumindo, o reino de Deus é o próprio Jesus, então ele é o semeador, o reino de Deus que é comparado ao semeador, que planta e ao mesmo tempo colhe, a graça de Deus faz com que germine, cresça e dê frutos, ao mesmo tempo o reino de Deus é como essa semente. Então, Jesus, o reino de Deus que é grande como semeador, o reino de Deus que se faz pequeno como uma semente de mostarda, plantada em nós para crescer e dar sombra, fruto e possibilidade aos pássaros dos céus de fazerem ali os seus ninhos. Então, ele planta em nós o seu reino, o reino de Deus está no meio de vós, ele o planta em nós nos dilatamos a ele como uma terra que acolhe o fruto, porque a semente de mostarda que é plantada nos faz lembrar de Jesus no túmulo, que é plantado nessa terra, plantado em nós para que esse reino cresça. Então, o que cabe a nós? Permitir que a própria graça de Deus faça com que essa semente que foi plantada em nós pela encarnação de Jesus, ela possa crescer. Foi plantada em nós pela encarnação de Jesus, porque se tornou um pequeno grão de mostarda, foi regada com sangue, a terra foi arada com a cruz de Cristo, foi regada com o sangue de Jesus, ainda recebeu a chuva da graça do Espírito Santo, agora cabe a mim e a você permitir que o próprio Deus faça esse fruto crescer e que muitos possam experimentar desse fruto e das sombras dessa grande árvore que essa pequena semente germinou, cresceu e se tornou uma grande árvore. O versículo 32, quando é semeado, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Esse versículo 32 nos faz lembrar do profeta Isaías, no seu capítulo 52, versículo 13 a 14, que diz assim. Olha o que diz o profeta Isaías, no versículo 13 e 14 do capítulo 52. Eis, o meu servo terá sucesso, vai crescer, subir, elevar-se muito. De tal forma ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizaram com ele. Enfim, versículo 13. Eis o meu servo terá sucesso, vai crescer, subir, elevar-se muito. Tornar-se-á o meu servo, que é o próprio Jesus, plantado em nós, plantado o reino de Deus em nós. Esse reino, que é o próprio Jesus, crescerá, como diz o profeta, terá sucesso, subirá e elevar-se-á muito. Então cabe a mim e a você nesse dia permitir que o reino de Deus seja plantado em nós e que ele cresça e se torne uma das maiores árvores. Ultrapassará o tamanho de toda a hortaliça, dando sombra àqueles que precisam. Por isso eu e você, como colaboradores do reino de Deus, como aqueles também que fazem parte do reino de Deus, cabe a nós fazer como Jesus, semear a palavra, menor que seja, porque quem fará crescer é o próprio Senhor. Ele fará crescer no coração dos homens, no coração dos filhos, no coração da família. O que cabe a mim e a você é semear como esse semeador fez. Semeou a semente, menor que pareça, mas se tornará uma grande árvore.
Que o Senhor lhe abençoe neste domingo. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.